E aí, meninos, a gente vai fazer agora a revisão, tá certo? Da resolução das questões que envolvem a atividade de casa de sistemas, tá bom? A gente vai analisar aqui a primeira questão. Na primeira questão, meninos, diz o seguinte: observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O nome de fase de cada um é respectivamente. O primeiro aqui diz o seguinte: eu vou ter uma substância com água, tá aqui embaixo, gelo e óleo. Nesse caso aqui, você consegue ver bem de forma bem definida três componentes, tá certo? Eu tenho a água, eu tenho o gelo e eu tenho o óleo. Então aqui, ó, são três componentes, tá certo? Na segunda, eu tenho a água gaseificada. Você consegue ver as bolinhas aqui? Então quer dizer que aqui eu já tenho duas fases. Eu tenho a água no estado líquido e tenho a presença de gás, tá? Essas bolinhas. E tem o gelo. Então é três fases, tá? No último aqui eu tenho o seguinte: eu tenho a água salgada. Você consegue ver o sal na água? Não. Então aqui, ó, uma única fase, tá certo? Aqui eu só tenho uma fase. O gelo, duas fases. Eu consigo ver o gelo. O óleo, três. E o chumbo. Então aqui eu tenho quatro fases. A alternativa correta é a letra B, tá certo? Essa seria a alternativa correta, tá? Vamos lá para a questão de número 2. Abaixo temos quatro sistemas formados por três tipos diferentes de átomos, representados por bolinhas de cores diferentes. Responda às perguntas abaixo referente à classificação de cada um dos sistemas. Tá? A letra A diz o seguinte, ó: quais são substâncias simples? Substâncias simples, meninos, é aquelas que apresentam apenas um único elemento. E olhem pelas cores das bolinhas. O sistema 2 é o único, o sistema 2 é o único sistema que tem apenas uma bolinha de uma mesma cor. Se ele tem a bolinha de apenas uma mesma cor, então quer dizer que aqui só apresenta um único elemento. No sistema 1, eu tenho bolinha branca e vermelha. Se eu tenho uma bolinha branca e vermelha, então eu não tenho uma substância simples. Ela é uma substância composta, composta por dois elementos diferentes, tá? Na 3, eu tenho, ó, duas iguais, não é isso? Mas aqui, ó, eu tenho uma bolinha branca e uma vermelha. Então eu tenho substâncias, ou melhor, elementos diferentes, componentes diferentes aqui, tá certo? E a mesma coisa acontece aqui. Eu tenho, ó, duas verdes e três vermelhas. Então essa aqui não é uma substância simples. Substância simples é apenas o 2. Tá certo? Letra B. Quais são substâncias compostas? Substâncias compostas são aquelas que envolvem mais de um elemento. Tá certo? Então eu tenho o sistema 1, é um exemplo de substância composta. Tá certo? O 3 aqui, ó, é composta. Agora que é substância composta. Não, então nesse caso é apenas o 1. Tá certo? O 1 é uma substância simples composta. Já o 3, ele pede as misturas. As misturas são o 3 e o 4. Porque eu vou ter aqui, ó, substâncias diferentes, tá certo? Tenho essas, que é uma substância, duas, que é a mesma, três. E aqui eu tenho uma e duas, tá certo? Então eu tenho o 3 e o 4. Quantos componentes, ou seja, substâncias, apresentam em cada sistema? No sistema 1, eu tenho uma substância. No sistema 2, eu tenho uma substância. No sistema 3, eu tenho uma, duas, três substâncias diferentes. E no 4, eu tenho duas. Uma, duas, tá certo? A terceira questão, né? Um sistema formado por água, açúcar, álcool comum, limalha de ferro e carvão. Apresenta quantas fases, né? Eu sei que o açúcar e o álcool comum, eles vão ser incorporados na água. Então, todos os três aqui, ó, eles apresentam uma única fase, tá? Uma única fase. Já a limalha de ferro e o carvão, eles não vão se incorporar. E eu vou conseguir ver de forma bem distinta cada fase. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, ó, uma, duas, três. Alternativa C. Tá certo? Vamos agora para a quarta questão, tá certo? Só colocar aqui a resposta certa. Na alternativa, onde encontra uma substância pura, uma mistura e uma mistura heterogênea. Mistura
homogênea, desculpa, mistura heterogênea. Ele está pedindo isso aqui, certo? Opa. Ele quer uma substância pura, uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Analisando aqui, ó, o leite ele não é uma substância pura, ele é uma mistura, tá certo? Por conta da gordura. Por mais que a gente não consiga ver, mas eu sei que no leite tem gordura, tá? O sal de cozinha é uma substância pura, o açúcar é uma substância pura, o vinagre não é uma substância pura, é a mistura de vários componentes, tá certo? A geleia também é uma mistura, tá certo? Então seria a ou a C. Uma mistura homogênea, a água doce, né? A água doce, tá certo? E a mistura heterogênea seria a mistura que eu consigo ver as fases de forma bem distintas. Então nesse caso é a letra C. Por que não é a letra A, água do mar? Porque a água do mar, eu sei que na água do mar vai ter a água e a adição do sal, do NaCl, né, do NaCl. Nesse caso aqui, você não consegue ver o sal na água do mar, tá certo? Você não consegue ver ele lá de forma bem distinta. Então, nesse caso, ele não é uma mistura heterogênea, é uma mistura homogênea, tá certo? A alternativa correta seria a letra C, tá certo? Por fim, vamos lá para a quinta e última questão, né? Se adicionar a água ao sal de cozinha, a areia e açúcar, eu obtenho um sistema. Se eu tenho água, não é isso? Eu tenho água. Vou adicionar sal, eu já sei que eu tenho mistura do tipo homogênea. Se eu adicionar açúcar, eu também vou continuar tendo uma substância homogênea, tá certo? Eles vão se incorporar à água. Agora, se eu tenho sal, eu obtenho uma fase diferente. Eu vou conseguir ver, a areia, eu vou conseguir ver a areia de forma bem distinta no final do recipiente. Então eu tenho uma substância heterogênea, a cancelar A e a B. Agora a quantidade de fases, água, sal e açúcar, uma única fase, vão se dissolver, tá certo? Já a areia eu não consigo dissolver, então nesse caso eu tenho uma substância heterogênea bifásica, tá certo?